porque a Marina Demore chega com informações ao vivo. Marina, a audiência acontece nesse momento. Quem são os representantes da Câmara e do Senado? Oi, Uribe, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. Olha, a sessão está caminhando para o intervalo, que vai até 13h, e 13h será retomada, conforme informou o ministro Flávio Dino, que está presidindo essa audiência pública, já com as falas dos representantes de Alcolumbre e de Hugo Mota. Alcolumbre decidiu indicar o advogado-geral do Senado para representá-lo, assim como Hugo Mota também está mandando, o advogado da Câmara dos Deputados para fazer as vezes, do presidente que decidiu não comparecer. A gente estava na expectativa por essas falas, existia um clima de expectativa em relação ao que seria dito por Alcolumbre e por Hugo Mota aqui na presença do ministro Flávio Dino, até porque eles são muito críticos às decisões do ministro em relação ao bloqueio de emendas e às decisões recentes que dizem respeito ao pagamento das emendas parlamentares. Então, além de defender a execução das emendas, os representantes da Câmara e do Senado devem trazer para o encontro a insatisfação de parlamentares com as decisões recentes da Suprema Corte, especialmente fazendo esse direcionamento ao ministro Flávio Dino, que é o relator das ações que tramitam aqui no Supremo Tribunal Federal sobre este caso. O primeiro momento da audiência pública foi dedicado ali para as falas dos advogados que representam as instituições que entraram com as ações junto ao Supremo Tribunal Federal. Então, a gente ouviu o advogado do PSOL, também representantes da Abrage, como trouxe há pouco a Luísa Martins, e professores e juristas também estão fazendo as suas considerações. Agora, no período da tarde, além dos representantes de Alcolumbre e de Davi Alcolumbre e de Hugo Mota, também vão participar o ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, o vice-presidente do Tribunal de Contas da União, Jorge Oliveira, e também representantes da Procuradoria-Geral da República. Flávio Dino, a gente lembra, convocou essa audiência pública para discutir o assunto, tentar trazer mais detalhes técnicos sobre essas ações que estão tramitando no Supremo Tribunal Federal. Ele disse que considera que o tema tem inegável relevância do ponto de vista social, econômico e jurídico, e a gente lembra, claro, que é um assunto que tem gerado um embate muito grande entre o Judiciário e o Legislativo, que também respinga lá no Palácio do Planalto, no governo Lula, porque diz respeito à liberação das emendas parlamentares. Tudo isso começou lá em 2022, quando o STF entendeu que as emendas de RP8 e RP9, as emendas de comissão e as emendas de relator eram inconstitucionais. Então, depois dessa decisão, o Congresso Nacional aprovou uma resolução que mudou as regras de distribuição dos recursos para cumprir a determinação da Corte. Houve também uma decisão do ministro Flávio Dino mais recente, do final do ano passado, que determinou maiores critérios de rastreamento, de rastreabilidade, de transparência para o pagamento das emendas PIX. Então, tudo isso está em discussão nessa audiência. Só para encerrar, a gente separou uma fala do ministro Flávio Dino na abertura aqui da audiência pública. O ministro defendeu que a análise da Corte sobre as ações que discutem as emendas parlamentares é uma discussão muito importante e que não há uma usurpação de poderes. Para ele, o debate sobre os critérios das emendas não se trata de uma vontade individual ou de partidos. Ele também ressaltou que o dinheiro público exige responsabilidade. Vamos acompanhar, então, um trecho dessa fala do ministro Flávio Dino. Mas enquanto estiver na Constituição, não se cuida, portanto, de uma invasão do Supremo, e sim de um dever. Se nós temos normas constitucionais que estão aparentemente em dissonância, a harmonização de tais normas é uma atividade tipicamente jurisdicional em todos os países do mundo, enquanto o Brasil for um regime democrático. Portanto, não há nenhum intuito de usurpação de atribuições de outros poderes.